Seja muito bem-vindo você, aí do outro lado da tela. Aonde você estiver, eu quero te convidar para juntos nesta hora pararmos para pensar. Eu sou adorador ou eu estou adorador? A palavra de Deus, ela fala que lá do alto céus, Deus procura os verdadeiros adoradores. E se Ele tem que procurar, que talvez não esteja fácil. E eu quero te fazer o convite nesta manhã, para que você esteja acessível para ser encontrado. Seja muito bem-vindo. Primeira Igreja Batista do Itapema, adorando ao Senhor, juntamente com você. Aquele que põe fim às minhas guerras é o mesmo que pôs
dia 26 de abril, o último domingo deste mês. Queridos irmãos, pela misericórdia de Deus, temos o privilégio de comparecer diante de todos vocês, servos e servas de Deus, amigos queridos, amigas queridas, espalhados por este maravilhoso país. Nós queremos glorificar a Deus pela vida de todos vocês. Meus amados irmãos, aqui da nossa querida Igreja Batista em Itapema, no Guarujá, a nossa alegria sabermos que em Jesus nós podemos todas as coisas. Esperamos que os irmãos, no meio das lutas, das dificuldades, das pressões da vida, estejam sendo renovados e crescendo na presença do Senhor a cada dia. Hoje Deus nos dá o privilégio de mais uma manhã estarmos reunidos, mesmo que ainda de forma online, mesmo ainda separados. Nós queremos glorificar ao nome do nosso Deus pela vida de cada um de vocês. É verdade que houve uma flexibilização e já estão podendo algumas igrejas, pessoas se reunindo com a capacidade de 30% do seu espaço. Nós, toda ainda neste domingo, avaliando, buscando as formas e muito especialmente demonstrando uma forma carinhosa aos nossos irmãos e irmãs da melhor idade, desejando buscar e encontrar uma solução, buscar uma forma de também abençoar a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, vamos estar firmados no Senhor. Aguardem as orientações do que vamos fazer, como e quando vamos fazer. Por falar nisso, nos preparemos, porque no próximo domingo nós estaremos no dia 3, celebrando o nosso 61º ano de vida como igreja nesta cidade. É verdade que a nossa igreja está aqui nessa cidade desde 1913. É isso mesmo. 1913 foi alugada ali na região onde a base aérea hoje, o primeiro espaço, depois de estar aqui na região do centro do Guarujá, a nossa congregação, ponto de pregação, que era aqui perto das praias, ela mudou-se para a região onde é hoje a base aérea, isso em 1913. No ano de 1959, a nossa igreja então foi organizada. Portanto, agora, 2020, completamos 61 anos. Então, se prepare, ore por isso, teremos uma linda programação no próximo dia 3. Queremos também dizer aos irmãos que todos os domingos, depois que termina o nosso culto, nós teremos um momento especial da Escola Bíblica Dominical. Sim, procure uma das classes diversas e esteja de alguma forma participando. Você pode ver aí embaixo da nossa tela as nossas informações. Você pode aí estar, por exemplo, através do nosso WhatsApp, que está aí embaixo, você pode ver, você pode estar se informando qual é o horário, qual é a classe, qual é o link para você entrar na classe da Escola Bíblica Dominical de forma online, ainda por enquanto, tá bom? E hoje, mais tarde, daqui a pouquinho, também às 19 horas, nós estaremos mais uma vez reunidos, celebrando ao Senhor. Fique preparado e preparada para poder participar. Então, quero louvar a Deus pela vida da nossa igreja. Sou pastor desta igreja há 17 anos. E a cada dia me surpreendo com a maturidade desta igreja. A cada dia me surpreendo com esta igreja na sua firmeza doutrinária. A cada dia me surpreendo com esta igreja na sua firmeza nos compromissos com as suas responsabilidades como membros da igreja. A cada dia louvo a Deus, porque esta igreja está cheia de irmãos que se importam e cuidam de outros irmãos. Que continuemos assim.
Que Deus nos ajude a cada um de nós fazermos a nossa parte. Como alguém já perguntou, se todos nesta igreja fossem como eu, fosse como você, como seria esta igreja? Que Deus nos ajude a ser uma igreja aprovada por Ele, para a glória dEle e a nossa alegria. Vamos neste dia, de coração aberto, continuar adorando ao nosso Deus. Ouça as músicas, daqui a pouquinho voltaremos com a palavra. Firme no Senhor, que Deus nos ajude e nos abençoe nesta boa e maravilhosa manhã. Amém, queridos? Você acredita nisso? Que você não está sozinho? A promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias. Os adoradores do Senhor creem nisso. Você acredita nisso? Por isso nós, como adoradores, servos do Senhor, nós queremos nos dedicar, servir, exaltar e glorificar esse Deus. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, seja os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que eu silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Este é o meu querer. Cada vez que eu tocar num outro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te honrar, te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Este é o meu querer. Sejamos um dos 10, nos ajuntemos a Abraão. Sejamos um dos 10, nos ajuntemos a Abraão. Quero convidar a todos para lermos a palavra do nosso Deus, a qual encontramos no livro de Gênesis, capítulo 18, a partir do verso 23.
Chegando-se Abraão, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? E Abraão continua intercedendo, chegando ao verso 32. E continuou Abraão dizendo: não se ire o Senhor, pois falarei só mais esta vez. E se achares ali 10, o Senhor concordou, dizendo: não destruirei, se ali em Sodoma e Gomorra tiver pelo menos 10 justos. Sejamos um dos 10, nos ajuntemos a Abraão. Este capítulo 18, ou estes capítulos 18 e 19, falam do 6º encontro de Abraão com Deus. E quando nós pensamos neste homem chamado Abraão, que estava vivendo nestes capítulos 18 e 19, um momento de grande tensão na história da humanidade. A humanidade já viveu grandes momentos de tensão, momentos de grandes crises. Quando nós pensamos na nossa realidade, nós queremos crer que estas mudanças fazem parte da história do ser humano. Pensamos na crise que estamos vivendo hoje, a grande crise da saúde, a crise financeira, a crise política. Sim, já se fala numa segunda pandemia, a pandemia do medo. A verdade é que neste capítulo 18 e 19, Abraão, ele não estava diretamente envolvido com as cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão estava distante, mas Abraão, sabendo, porque os anjos disseram para ele: nós iremos até Sodoma, porque estamos sabendo que a corrupção está generalizada naquelas cidades, e nós viemos para ver se é realmente assim, e se for, haverá a destruição. Então Abraão entra numa batalha, ele compra a briga, ele diz: eu quero ser um intercessor em favor destas cidades. É verdade que eu não compactuo com o que elas fazem, mas eu me coloco à disposição de Deus. E Abraão então começa a fazer um clamor: Senhor, se ali naquelas cidades tiverem 50 justos, o Senhor destruirá aquela cidade, mesmo com os 50 justos? Por amor ao Senhor, aos 50 justos, o Senhor não pouparia a cidade? E Deus diz: sim, Abraão, se houverem lá 50 justos, eu não destruirei a cidade. Mas Abraão parou, pensou, refletiu, e disse: Senhor, e se não tiver 50, tiver apenas 45? Se tiver apenas 40, e ele vai descendo, se tiver apenas 20, e finalmente no verso 32 do capítulo 18, ele chega a 10. Senhor, e se lá naquela cidade estiverem pelo menos 10 homens, 10 mulheres, 10 servos e servas justos, o Senhor poupa a cidade por causa daqueles? E Deus diz: sim, se houverem 10 justos, eu pouparei a cidade, ou as cidades, por causa deles. Lamentavelmente não haviam 10 justos ali. Lamentavelmente o fogo de Deus desceu sobre aquelas cidades. Mas eu quero aproveitar neste momento esta oportunidade para dizer a você, querido amigo, amiga, conhecedor da palavra, servo de Deus, ou que ainda não tomou a sua decisão. Abraão precisava de mais 10 pelo menos,
para que aquelas cidades fossem poupadas. O nosso objetivo nesta manhã é que eu e você nos levantemos para ser um destes 10 que simbolicamente representam os servos de Deus nesta terra, para clamarem em favor desta terra. Este foi o 6º grande encontro de Abraão com Deus. O livro de Gênesis vai nos falar de 7 grandes encontros. Eu quero convidar você para fazermos uma caminhada nestes 7 encontros, porque cada um destes encontros Deus dá uma lição para Abraão. Cada um dos 7 encontros é uma experiência a mais, em que Abraão sobe um degrau a mais. Lembre-se, Deus não desperdiça nenhuma das nossas experiências. Guarde isso no seu coração, meu querido amigo, minha querida amiga. Tudo que acontece na sua vida tem um propósito, e a grande pergunta deve ser: Senhor, qual é a lição? Deus não desperdiça nenhuma das nossas experiências. Vejamos então quais são estes 7 encontros. O primeiro grande encontro, Abraão estava no capítulo 12. Neste capítulo 12, quando Abraão está na terra dos seus pais, Deus se apresenta para ele e começa com a expressão: sai-te da tua terra, da tua parentela, e sê tu uma bênção. Veja aí na sua tela os 2 imperativos: sai da tua terra e sê tu uma bênção. Sendo Abraão o pai da fé, hoje nós, a igreja, somos representantes de Abraão. E também nós ouvimos um convite para sair deste mundo e vir para o reino de Deus. A palavra igreja, eclesia, significa os tirados para fora. Nós, servos de Deus, fomos tirados deste mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Como diz a palavra de Deus em Colossenses 1,13, fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. E agora nós, a igreja, temos, assim como Abraão, uma missão. A nossa missão, uma vez tirados das trevas, é ajudarmos a que outras pessoas também saiam das trevas. Uma vez nós sendo abençoados com a bênção de Deus, que agora sejamos bênção na vida de outras pessoas. Então, neste primeiro encontro, nos lembramos que estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Estamos neste mundo, não fazemos as coisas deste mundo, mas imploramos a Deus que tenha misericórdia e que livre as pessoas deste mundo das consequências terríveis por causa do pecado, por causa da iniquidade. O segundo encontro ainda é no capítulo 12. Agora Abraão saiu da casa da sua parentela e chegou na terra de Canaã. Lembramos que Canaã era a cidade dos cananeus, descendentes de Cã, que foram amaldiçoados. Os descendentes de Cã que estavam agora de costas para Deus em desobediência. E Deus diz então que o pecado, as práticas deles, chegou à mente de Deus. Por isso, Deus disse: eu vou tirar estes cananeus da terra e vou dar esta terra a você, Abraão. Agora, a grande lição deste capítulo 12, verso 7, quando Abraão chega em Jerusalém, ou chega em Israel, não há vitória sem lutas. Deus mandou que ele viesse, ele chegou, mas quando ele chega ali, ao invés da fartura que ele esperava, tinha fome. E diz que a fome era tão grande que ele teve que sair daquela terra de Jerusalém ou de Israel para o Egito. Ele teve que fugir, ou que ir embora para o Egito. Queridos amigos, não existe vitória sem lutas.
Deus nos faz promessas e nós temos que nos agarrar às suas promessas. E mesmo quando as coisas estão erradas, nós precisamos crer que na hora certa a promessa de Deus vai se cumprir em nossas vidas. E então vamos para o terceiro encontro de Abraão. Agora estamos no capítulo 13. Veja o que Deus disse: tua semente será como o pó da terra. Agora Deus está dizendo para Abraão: Abraão, você, além de herdar a terra, você vai herdar pessoas, descendentes que vão encher esta terra. A grande lição é: o menor virá a ser 1000. Como é que Abraão poderia se tornar pai de numerosas nações? E perguntamos como nós, como eu e você, podemos nos tornar também pais de numerosas nações. Como você, mulher, pode se tornar mãe de numerosas nações. A palavra de Deus vai nos dizer em 1 João capítulo 2, versos 14 e 15. Vai nos dizer que existem 3 níveis de cristãos. Primeiro, os filhinhos, aqueles recém-convertidos, acabaram de se entregar para Cristo. Depois nós temos os jovens, aqueles que já se entregaram, aqueles que conhecem a palavra, que meditam na palavra, que guardam a palavra. E terceiro, os pais. Os pais são aqueles que se converteram, conhecem a palavra, guardam a palavra, mas além de tudo isso, eles têm filhos, eles se reproduzem, e estamos dizendo que cada um de nós devemos ter muitos filhos e filhas para Deus. Lembre-se, só nos tornamos pais quando temos filhos. Querido irmão, querida irmã, você que já é um servo de Deus, já entregou a sua vida, já se tornou um jovem forte na palavra, já vence ao diabo. A pergunta é: você tem se reproduzido? Existem pessoas nas quais você está investindo na vida. Deus espera que eu e você venhamos a ser 1000. Podemos nos reproduzir quando nós ganhamos pessoas para Cristo e ajudamos estas pessoas a crescerem na presença de Deus. Na nossa linguagem é o RDI, relacionamento discipulador intencional. Deus espera que eu e você estejamos investindo em vidas. E aí nós vamos para o quarto encontro. O quarto encontro, estamos no capítulo 15 de Gênesis. Foi naquele momento quando Deus disse que ele iria ter filhos, e ele disse: mas como poderei ter filhos? E Deus então neste capítulo 15 diz: Abraão, sai da tua tenda, olha para cima e conta as estrelas, se você as pode contar, se você puder contar, porque assim será a tua descendência. É maravilhoso que neste capítulo 15, Abraão tinha vindo de uma grande batalha, porque os inimigos tinham vindo contra Ló e contra os moradores de Sodoma e Gomorra, e os tinha levado como escravos. Abraão soube disso. Abraão juntou os seus servos e servas, especialmente os seus servos mais valorosos, 318 homens. E Abraão então foi em direção àqueles inimigos e os derrotou, e trouxe de volta a Ló e aos seus auxiliares, ou aos seus conterrâneos, aos moradores ali daquela região de Sodoma e Gomorra. É maravilhoso que quando Abraão vem vindo, ele no meio do caminho encontra Melquisedeque, que representa o sacerdócio real eterno. E então Abraão pega de todo o despojo que ele trouxe dos inimigos,
toda a riqueza que ele havia ganhado derrotando os inimigos. E diz a palavra então que Abraão pegou de tudo aquilo que ele ganhou e entregou os dízimos. Sim, como será que Abraão teve esta ideia de entregar os dízimos? Quem ensinou isto para Abraão? Quando nós olhamos a palavra de Deus, vamos nos lembrar que lá no início, Deus disse para Adão: tudo é teu, tudo você pode usar, mas esta árvore aqui não. Aquilo simbolizava os dízimos. Você pode trabalhar todos os dias, mas este dia aqui não. Aquilo simbolizava os dízimos. A lição deste quarto encontro é: a bênção da colheita tem a ver com a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Portanto, como servos de Deus, nós precisamos estar atentos para não comer a semente, não roubar os dízimos de Deus. Como servos de Deus, precisamos estar atentos à promessa do Senhor. O Senhor disse para Abraão: não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Eu te recompensarei pela sua obediência. E aí nós vamos para o quinto encontro. No quinto encontro estamos no capítulo 16 e 17. Agora neste quinto encontro, lamentavelmente aquele Abraão que obedeceu entregando seus dízimos, não obedeceu tendo uma vida moral digna. Diz a palavra que Abraão se envolveu com Agar. E a palavra de Deus vai nos dizer que por causa deste envolvimento, Deus ficou durante 13 anos sem se comunicar com Abraão. Olha que coisa triste, porque quando olhamos a palavra de Deus, no capítulo 16, verso 16 diz: Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu a Ismael. No capítulo 7, verso 1, quando Abraão tinha 99 anos, Deus se encontrou com ele. A minha pergunta é: cadê os 13 anos de Abraão? Estes 13 anos Abraão estava fora do propósito. Nestes 13 anos, Abraão resolveu seguir pelo seu próprio caminho. E meus amados irmãos e irmãs, quantas pessoas que já foram tão espirituais, tão dedicados, tão obedientes, que serviram tanto a Deus, mas que resolveram, ou que se deixaram envolver pelo pecado, pela iniquidade. Receber Agar constituiu desobediência e provocou o silêncio de Deus. A lição deste quinto encontro é: a bênção de Deus não significa aval para pecar. A bênção de Deus não significa aval para pecar. E lembre-se, fora da vontade de Deus eu pago a conta. Fora da vontade de Deus você paga a conta. Abraão era um homem de Deus, sim, é verdade. Foi fiel nos dízimos, sim, é verdade. Mas isso não dá aval ao pecado. Abraão pagou um preço caro sofrendo na mão dos egípcios por causa desta prática. E aí nós vamos para o sexto encontro. É o encontro do qual estamos falando nesta manhã. O grande encontro onde 3 anjos chegaram à casa de Abraão. E aqueles 3 anjos que chegaram à casa de Abraão, eles vieram para alertar Abraão o que iria acontecer. Vieram para dizer a Abraão que o Senhor daria a sua bênção para eles, ou para ele e a sua esposa.
Neste capítulo 18 e 19, o anjo começa dizendo: daqui a 9 meses o Isaque chegará. Deixará de ser apenas uma promessa, mas haverá uma concretização daquilo que Deus prometeu. Queridos irmãos e amigos, Deus viu Abraão orando, e a Bíblia diz que Deus se lembrou do seu sobrinho Ló, tirando-o do meio da destruição. Ah, como é maravilhoso quando Deus encontra homens e mulheres que se colocam na brecha, em clamor pelas outras pessoas. Neste 6º encontro, aprendemos: andar em santidade atrai a mão de Deus para fazer grandes milagres a nosso favor. Sim, neste 6º encontro, Deus, por causa de Abraão, livrou a Ló. Daqui a pouquinho nós voltaremos para pensar um pouco mais neste 6º encontro, mas eu quero convidar você para caminharmos um pouquinho mais e irmos para o 7º encontro. Veja aí o 7º encontro, no capítulo 22. Agora o menino já nasceu, o menino já está com 13 anos, agora não mais Ismael, agora Isaque está com 13 anos. E aquele Isaque, filho da promessa, começou a encher o coração do velho Abraão. Ah, queridos amigos, que coisa triste é quando a bênção que Deus nos dá começa a tomar o lugar do abençoador que é Deus. Quantas vezes Deus nos dá um emprego, Deus nos dá uma família, quantas vezes Deus nos dá um estudo, uma formação, quantas vezes Deus nos dá recursos e nós colocamos os recursos no lugar de Deus. Eu quero te dar um conselho, querido amigo, quero te dar um conselho, querido irmão, querida irmã. Por maior que sejam as bênçãos que Deus der a você, lembre-se, as bênçãos são apenas formas para nós abençoarmos pessoas, formas para nós glorificarmos a Deus. Não coloque a bênção no lugar do abençoador. Isaque começou a ser um ídolo para Abraão. Agora, lamentavelmente, os primeiros pensamentos, as primeiras providências, as primeiras atitudes não eram mais para Deus. Querido irmão, querida irmã, ídolo não é somente na parede ou no pescoço. O ídolo pode ser o meu trabalho, a minha família, o meu estudo. O ídolo pode ser muitas vezes eu mesmo. A grande lição deste 7º encontro é: no coração de um amigo, Deus espera mais do que prioridade. Ele exige exclusividade. Por causa disso, é o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo. Abraão teve estes grandes encontros com Deus. E eu quero convidar você para voltarmos um pouquinho e nos determos no 6º encontro. O 6º encontro, onde o Senhor apareceu pessoalmente para Abraão. Veja aí na sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 18. Veja no verso 3, Gênesis capítulo 18, verso 2. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Gênesis 18, verso 2, Abraão viu 3 homens de pé. É interessante que lá no capítulo 19, verso 1, veja aí, capítulo 19, verso 1, os 2 homens chegaram a Sodoma no fim da tarde,
Ló estava sentado à porta de Sodoma e viu quando os homens chegaram e levantou para recebê-los, prostrando-se com o rosto em terra. Quero chamar a sua atenção que na casa de Abraão, na tenda de Abraão, chegaram 3 homens. Estes 3 homens que eram 3 anjos, em forma de homens. É interessante que a Bíblia diz que destes 3, um deles era o Senhor. Veja a expressão Senhor com letra maiúscula, se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Sim, aquele Jesus Cristo que se apresentou em determinado momento como 4º homem lá na fornalha com Daniel. Aquele que se apresentou para o próprio Daniel mais tarde no capítulo 10 de Daniel. Ali estavam 2 anjos e o terceiro era o próprio Senhor. E quando nós olhamos para esta maravilha, e nós queremos aqui relembrar como aquelas cidades estavam vivendo contrária à vontade de Deus. Lamentavelmente, Sodoma e Gomorra, e a palavra sodomia vem da iniquidade, porque quando aqueles 2 anjos chegaram na cidade de Sodoma, Ló, um homem justo que vivia naquela cidade, se aproximou dos homens, se ajoelhou e os convidou para ir na casa dele. Os homens disseram: não, nós ficaremos na praça. Mas Ló insistiu e os homens foram para a casa dele. À noite, os homens daquela cidade vieram desde o mais velho, diz o texto, desde o mais velho até o mais novo, dizendo: queremos nos relacionar sexualmente com estes homens que chegaram em tua casa. Ló intercedeu e disse: não cometam a loucura dessa, meus amigos, não façam isso. Mas os homens insistiram. Ló disse: eu tenho aqui em minha casa 2 filhas virgens, eu as entrego para vocês. Vocês podem se relacionar sexualmente com elas, mas com estes homens não, eles estão debaixo do meu teto, não façam isso. Mas os homens enlouquecidos, embrutecidos, animalizados, começaram a forçar as portas daquela casa. Por causa disso, os anjos cegaram os moradores daquela cidade, que ficaram tateando e não conseguiram arrombar a casa. E os anjos concluíram que de fato a iniquidade que estava sendo propagada, que chegou aos ouvidos de Deus, era de fato verdade. E a Bíblia diz então que Deus lançou fogo e enxofre, e aquelas 2 cidades foram destruídas. Eu tive a oportunidade de ir no país de Israel, e tive a oportunidade de ir no Mar Morto, de entrar naquelas águas em que você não consegue afundar. Ao redor de todo, não tem vida, não tem planta, não tem peixe, é sal, sal e sal. A Bíblia diz que pela madrugada Abraão estava orando, e o anjo de Deus, isto é, o próprio Senhor, ao ver Abraão orando de madrugada, se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição. Lamentavelmente, Abraão não conseguiu outros 10 homens ou pessoas justas que pudessem juntamente com ele interceder a Deus para não destruir as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ah, que coisa triste. Meu amado amigo, minha amada amiga,
Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver vários homens e mulheres de Deus que se juntaram em oração, e quando pessoas de Deus se juntam em oração, Deus ouve. Eu quero convidar você a repetir comigo: quando pessoas em oração, Deus ouve, Deus age, Deus intervém. Queridos irmãos brasileiros, queridos servos de Deus nesta face da terra, nunca houve um momento como esse, em que precisamos nos juntar para que Deus intervenha em nossa pátria, em nosso globo terrestre. Veja aí na sua tela: servos de Deus se juntam em oração e Deus agiu. Nos lembramos de Moisés, Arão e Josué. Estavam em uma batalha registrada lá em Êxodo capítulo 17. A batalha era contra os amalequitas. Durante o dia todo havia um vai e vem, porque Moisés se cansava, baixava as mãos, parava a intercessão, o inimigo ganhava. E mais uma vez Moisés levantava a sua mão e o inimigo era derrotado. Então se juntaram Abraão, se juntaram Arão, e Josué. Colocaram uma pedra para que Moisés se sentasse. Seguraram os braços de Moisés. E agora, lá embaixo, no ambiente de guerra, Josué foi vitorioso, porque servos de Deus se juntaram, e quando os servos de Deus se juntam, Deus intervém. Mais tarde foi Mardoqueu, que estava vivendo na grande cidade de Suzã, Babilônia. E a Bíblia diz que os inimigos se levantaram contra Mardoqueu. Amã construiu uma forca para Mardoqueu. Mas Mardoqueu convidou a Esté. E eles se juntaram, Mardoqueu, Esté, e os servos de Deus se juntaram em oração e jejum. E a Bíblia diz que os inimigos foram mortos, destruídos. Mais tarde, nos lembramos de Isaías e Ezequias. Veja na sua Bíblia quando você puder. Segundo Crônicas 32, verso 20. Diz a Bíblia que Ezequias e Isaías se juntaram em oração contra Senaqueribe. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, quando se juntaram Ezequias e Isaías, diz a Bíblia que Deus mandou seu anjo, e 165 mil do exército inimigo pereceu, foram mortos naquela mesma noite. Nos lembramos quando Pedro estava preso. Diz a Bíblia lá em Atos capítulo 12, verso 5, que Pedro estava preso, mas a igreja fazia oração insistente. A igreja fazia oração persistente. A igreja estava intercedendo a favor de Pedro. E diz a Bíblia que Deus mais uma vez mandou o anjo, abriu a porta da grade, livrou a Pedro, e o nome de Deus foi mais uma vez glorificado. Abraão precisava de mais 10 justos. Nesta oportunidade, nesta manhã, deste dia especial, 26 de abril de 2020, eu quero desafiar você para que seja um dos justos de Deus. Para que seja um dos homens e mulheres que se coloque na disposição, se coloque na brecha como intercessor, como intercessora. Lembre-se, como diz a Bíblia, outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você diz, mas eu não sou justo. O que era um justo? Quando é que uma pessoa é ímpia? Segundo o dicionário, ímpio é o homem que vive na impiedade, é o perverso, uma pessoa de má índole, o mau, o cruel, o insensível, o desumano, o injusto, o incrédulo, o pecador, uma pessoa sem temor a Deus.
É o que diz o dicionário secular. O que é que diz a Bíblia sobre o ímpio? Ímpio, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, é toda pessoa que habita sobre a face da terra. Porque todas as pessoas que habitam sobre a face da terra nasceram nas trevas, vivem sem luz, e assim cada um de nós permanece até que um dia se entrega para Cristo. O ímpio, segundo a Bíblia, é alguém que está morto, separado de Deus. Mas o que é um justo? Quem é justo? O que é ser justo? O dicionário secular diz que justo é uma pessoa conforme a verdade, uma pessoa justificada, inocente, sem culpa. Para a Bíblia, justos são todos aqueles diretamente por Deus quando se entregaram para Cristo, nasceram de novo, foram justificados pela fé em Jesus. Então, quando falamos em justo, não estamos falando em alguém bom, não estamos falando em alguém capaz, digno, mas estamos falando em alguém que foi justificado por Cristo. Quando nós pensamos na palavra de Deus, lembramos que há uma diferença entre o justo e o ímpio. Há uma diferença na maneira de pensar, na cabeça. Qual é a diferença? Diz a Bíblia em Isaías 1:5 que a cabeça do ímpio está doente, diferente da cabeça do justo que pensa nas coisas de Deus. Você pode ver aí na sua tela. Colossenses 3 vai dizer: sendo, pois, justificados por Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados por Deus, temos paz. Justificados por Cristo, temos paz com Deus. E Colossenses vai dizer: você já ressuscitou com Cristo? Então busque as coisas de cima, pense nas coisas de cima. Sim, há uma diferença não só na cabeça, mas nos olhos. A Bíblia diz que os olhos dos ímpios estão cegos por Satanás. Já os olhos dos justos refletem a glória de Deus. Eu gosto do Salmo 101, verso 3, que diz: não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Ou então, Mateus capítulo 6, verso 25, os olhos são candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo de luz. Há uma diferença na cabeça, há uma diferença nos olhos, há uma diferença também nos ouvidos. Os ouvidos dos ímpios estão fechados para Deus, não ouvem, não entendem, não obedecem. Porém, diz a Bíblia que os ouvidos dos justos estão sempre voltados para o Senhor. Veja, quando você puder, na sua Bíblia, Salmo 19, verso 7 em diante. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria de coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Este mandamento de Deus que limpa e lava e clareia a cabeça, os ouvidos, os olhos, o coração do homem e da mulher, servo e serva de Deus. Portanto, quando nós pensamos em justo, estamos pensando em alguém que se coloca como justificados por Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ah, queridos irmãos e amigos, como Deus necessita de homens e mulheres que sejam intercessores. Uma vez lavados por Cristo, agora eu me coloco à disposição de Deus. O intercessor
é uma pessoa que tem o coração impermeado pelo amor de Cristo. É o coração cheio de amor por Cristo e pelas pessoas. Um intercessor, uma intercessora é alguém que compreende a importância da intercessão. É a oração mais difícil, mas é a oração mais importante. É mais difícil porque a tendência do homem é: eu quero, me dá, eu venho a nós. Mas o intercessor diz: Deus, eu já recebi, Deus, eu já fui justificado, Deus, eu estou satisfeito, agora dá para ele, Senhor, abençoa, livra, Deus, não permite que estas cidades sejam destruídas. Sim, o intercessor precisa conhecer o problema. Abraão conhecia o problema. Deus disse: eu vou verificar como está o comportamento da cidade, e se tiver como dizem que estão, serão destruídos. Que Deus levante homens e mulheres, como diz a Bíblia, que Deus revelou. Deus disse: busque a Deus, Senhor, para que Deus então te capacite com um amor muito grande por pessoas, por cidades, por nações. O Senhor Deus está buscando homens e mulheres que se levantem como verdadeiros intercessores diante dele. Eu poderia passar aqui uma boa parte desta manhã pregando sobre grandes experiências, o que Deus já fez através da intercessão. Eu quero me deter em apenas uma experiência. Tive o privilégio de ser pastor na cidade de São Paulo. E quando cheguei naquela igreja, era bem pequena. Depois de uns 2 anos, estávamos com aproximadamente 40 pessoas. E eu estava pedindo a Deus: me dá uma estratégia, Senhor, eu quero ver vidas sendo salvas para a tua honra e a tua glória. Mas vidas não chegavam. Um certo dia, andando de ônibus por uma das praças daquela região, na Vila Matilde, eu vi uma aglomeração muito grande de jovens. Vim descobrir, é a Praça da Toco. Tinha ali uma danceteria, onde centenas e centenas de jovens, todas as sextas e sábado, ficavam para usar drogas, ficavam para praticar toda sorte de iniquidade, de atitudes ruins. E eu propus no meu coração e pedi a Deus: Senhor, me dá uma estratégia, eu quero ganhar estes jovens para o Senhor. Passei algumas noites em oração na igreja, pedindo que Deus preparasse para que eu pudesse trabalhar naquela praça. Depois de algumas noites orando, me dispus a todas as sextas-feiras, das 10 à meia-noite, ir para aquela praça e ficar no meio daqueles jovens pregando a palavra. E naquelas noites eu ia de um a um, levando um folheto, uma palavra e os evangelizando. Depois de algumas noites fazendo isso, uma sexta-feira, eu já tinha chegado em casa por volta de 1 para 2 horas da madrugada, e parou um carro na porta da minha casa, que era ao lado da igreja. Um daqueles jovens que ouviu a palavra lá na praça, encontrou alguém dos seus colegas que estava endemoniado. E aqueles amigos se juntaram e trouxeram aquele colega a mim. Abri a porta, o portão da igreja, entramos para dentro do santuário, oramos, repreendendo e expulsando aquele espírito demoníaco. Naquela noite, 3 daqueles jovens tomaram uma decisão, se entregando para Cristo. Na semana seguinte eu não fui para a praça mais sozinho, agora eles foram comigo.
Resolvemos arrumar uma caixa de som e começamos a falar através da caixa de som. Começamos ali a ter alguma música para ser tocada. Nós levávamos 2, 3 mil folhetos cada sexta e sábado, e os folhetos simplesmente sumiam como água, porque havia muita gente. Em uma das semanas seguintes, num domingo à noite, apareceram na igreja 2 dos jovens daquela praça. O Emerson e o Jefferson eram irmãos. Naquela noite eu preguei sobre a volta de Cristo. E ao final eles disseram: ainda não estamos preparados, depois voltaremos. Na semana seguinte eles foram para a praça. Chegando na praça, o Jefferson foi pedir um cigarro a uma jovem que estava na praça. Enquanto ele pedia o cigarro, o namorado da jovem chegou e achou que ele estava se adiantando para a sua namorada. O Jefferson saiu brincando, olhando para trás e brincando. Aquele jovem, namorado da moça, sacou uma arma e descarregou nas costas do Jefferson, que veio a morrer no mesmo local, naquela praça. Houve uma comoção muito grande. Na segunda-feira foi o sepultamento. Eu nunca vi tantas pessoas, parece que a praça inteira estava na casa daquele jovem que foi morto. Conversei com a mãe daquele jovem, dissemos realmente sim, eles foram na igreja. Deus ali começou a fazer algo maravilhoso. Meus irmãos, eu tive o privilégio de batizar muitos e muitos e muitos jovens daquela praça. Agora nós fazíamos reuniões não mais com 1 ou 2. Fazíamos reuniões às vezes dando as mãos, juntando 50 pessoas. Em outro momento 100 pessoas, em outro momento 200 pessoas. Tomávamos toda a praça, que era grande. Acontece que Deus foi fazendo um milagre ali. Pessoas foram desviadas, foram reconciliando, voltando para suas igrejas. Quantos filhos de crentes eu encontrei ali. O fato é que Deus foi esvaziando aquela praça. Levávamos agora 500 folhetos e sobravam porque não tinha mais pessoas. O ambiente mudou. Aquela danceteria terrível durante tantos anos naquele lugar foi fechada para a glória de Deus. Ali se abriu uma igreja. Mais de 25 anos se passaram. Há menos de 1 ano eu fui lá e ainda continuava ali a igreja. Aquela praça deixou de ser a praça da iniquidade que era antes. Porque há um Deus nos céus, e quando nos colocamos à disposição de Deus, Deus vai fazer a obra em nossas vidas. Eu quero encerrar neste momento, convidando você para lermos juntos esta última tela. Leia comigo. E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor, fiz que o seu caminho lhes recaísse sobre a cabeça, diz o Senhor Deus. É verdade, existem situações deste mundo que precisam da intervenção de Deus. E Deus está buscando homens e mulheres que se coloquem na brecha, que diga sim, eu quero ser um destes homens, uma destas mulheres, uma destas pessoas. Eu quero relembrar a você, querido amigo, querida amiga, que Abraão, um homem de Deus, lutou, intercedeu em favor de Sodoma e Gomorra.
mas ele não conseguiu seu objetivo. Ele precisava de mais 10, pelo menos. É interessante o número 10. Mais tarde, os judeus iam para qualquer cidade do mundo e só poderiam abrir uma sinagoga se naquela sinagoga encontrasse pelo menos 10 homens justos, 10 homens que guardassem, que buscassem. Abraão precisava daqueles 10 auxiliadores, 10 homens que também se colocassem com ele. O que eu quero dizer para você no nome de Jesus é o seguinte: Abraão não conseguiu, a sua intercessão não foi insuficiente para salvar uma cidade. Ele precisou de mais 10. Porém, Jesus Cristo, sozinho, ele intercedeu, ele algumas cidades, mas salvou sim, Jesus é o intercessor. A Bíblia vai nos dizer em Hebreus capítulo 7, verso 25, ele vive para interceder por nós. Jesus sozinho pagou o preço e salvou e salva a mim e a você. O meu desafio nesta manhã é: você se coloca à disposição de Deus para ser um homem, uma mulher, que se junte a Abraão espiritualmente falando, dizendo: eu quero ser este homem, eu quero ser esta mulher. Estamos nestes dias online, e você agora mesmo pelo nosso chat, pode dizer: eu quero ser um destes 10. Coloque aí agora: eu quero ser um destes 10. Em nome de Jesus, eu quero interceder por alguém. Quem sabe você queira colocar aí nesta manhã: eu estou precisando de intercessão. Coloque o seu nome aí: eu preciso de intercessão, eu preciso de alguém que interceda por mim. Você pode colocar também: eu não fazia, mas eu quero fazer. Eu quero me colocar à disposição de Deus. Eu estou fazendo isso. Se você está fazendo, diga. Que Deus ajude a cada um de nós, que esta palavra se cumpra em nossas vidas. E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra. Que seja eu, que seja você. Oremos ao Senhor. Ó Deus maravilhoso, nosso Pai, graças te damos pela tua presença, graças te damos porque ao longo dos séculos, muitos e muitos momentos tensos, como aquele de Abraão, têm se levantado. Estamos, nosso Deus, clamando a tua misericórdia, a tua intervenção. Ó Deus, no nome de Jesus, primeiro, este meu irmão e minha irmã, toma-os em tuas mãos, Pai, abençoa-os pela tua misericórdia, que aquela paz que excede a todo entendimento domine esta mente, este coração. Abençoa este lar e ajuda cada um de nós a sermos justos, dependentes do Senhor e intercessores na vida de muitas pessoas. Oramos, te rendemos glórias hoje e para sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido amigo, querida amiga. Você que está aí acompanhando, aproveite para se inscrever no nosso canal. Isso vai ajudar aos nossos irmãos que têm trabalhado com isso, vai potencializar. Se inscreva. Você que acha que vale a pena, que gostou,
curta, compartilhe, transmita esta palavra a outras pessoas. Continue neste instante ouvindo nossa última música e que Deus abençoe ricamente a tua vida, nos preparando para daqui a pouco, às 19 horas, quando estaremos juntos novamente para ouvirmos a palavra de Deus. Deus abençoe. Edifica em mim uma morada, Senhor, uma morada para ti, aonde o teu Espírito realmente possa habitar, dominar, controlar. Vamos lá. Edifica em mim uma morada para ti, Um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, ser cheio de tua glória, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória. ó soberano, Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. edifica em mim Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor. ser cheio Ser cheio de tua glória, respirar o teu tua presença. amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Santo, declare, Santo, santo, ó soberano e amado, glorioso, Santo. santo, 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 ó soberano, ó soberano e amado, glorioso, santo. glória, 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 glória ao nosso Deus, ó soberano e amado, Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. aplauda o Senhor Jesus aí na sua casa, glória a Deus, glória a Deus. Fique ligado, daqui a pouco as nossas salas estarão se reunindo aí, então você, membro de nossa igreja, daqui a pouco às 11h15, fique atento para que a sua classe se reúna aí. Relembrando também, meus queridos, que logo daqui a pouco, às 19 horas, nós mais uma vez celebrando Jesus neste culto de adoração. Domingo especial de louvor e adoração a esse Deus que merece toda a honra, toda a glória. Então, às 19 horas, mais uma vez, estaremos juntos celebrando Jesus. Um bom domingo, um bom almoço. Deus te abençoe.